Quantas vezes você já pensou ou acreditou que precisava chegar lá, conquistar aquele cargo, bater aquela meta, ser reconhecida ou reconhecido, para só depois ser feliz? Eu já pensei dessa forma, mas com o tempo percebi que talvez a ordem seja outra. A felicidade não vem depois do sucesso. Ela é que nos leva até ele. Recentemente vivi dois cenários muito interessantes. Um workshop de liderança positiva com profissionais de várias idades, muitos que começaram a trabalhar ainda no século passado, como eu, e uma palestra que eu realizei de gestão de carreira em uma empresa de tecnologia, TI, com jovens que iniciaram a sua grande maioria a vida profissional neste século XXI. Apesar das diferenças de gerações, um ponto em comum chamou a atenção. Todos se conectaram com uma mesma frase que compartilhei lá do Albert Schweitzer, que é assim: o sucesso não é o segredo para a felicidade é o segredo para o sucesso. E você, ou se você adora o que está fazendo, vai ser bem-sucedido. Essa frase serviu como conexão, tá? Com as duas turmas lá. E ela ganha mais força quando a gente olha para a vida dele, do Albert Schweitzer. Ele foi teólogo, filósofo, professor de uma das mais conceituadas universidades europeias da época. Percebe aí, um dos maiores intérpretes de Bach de seu tempo. Mas aos 30 anos, após ler uma reportagem sobre as dificuldades da população da África em uma região que hoje é o Gabão, o país Gabão, decidiu mudar completamente a sua carreira, o rumo da sua carreira, e foi estudar, sabe o quê? Medicina, para colocar seu talento a serviço de algo maior. Então, depois ele foi trabalhar na África, cuidando de pessoas em condições extremamente difíceis. Para sustentar essa missão, ele voltava para a Europa, dava concertos de Bach, lembra? Arrecadava recursos e retornava ao hospital, que ele mesmo ajudou a construir com a população, a partir de um galinheiro. Uma história muito próxima da Irmã Dulce, lá em Salvador, na Bahia. Essa dedicação de Albert Schweitzer foi tão transformadora que, anos depois, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz. A vida do Dr. Schweitzer mostra que, na prática, que felicidade e sucesso não são etapas separadas, mas caminhos que se fortalecem quando estão alinhadas ao propósito. E é sobre isso que eu quero conversar com você no vídeo de hoje. Como trazer mais felicidade e sentido para a sua carreira. Meu nome é Minoru Ueda e neste vídeo quero conversar sobre felicidade vem antes do sucesso? Esse vídeo nasceu, então, das minhas reflexões a partir das duas experiências que eu tive em uma mesma semana desenvolvendo o meu trabalho. Um workshop de liderança positiva e uma palestra sobre gestão de carreira com a inteligência emocional. Logo depois, quando terminei a grande maratona, depois desses eventos, o workshop de liderança positiva com profissionais de várias gerações e a palestra sobre gestão de carreira com inteligência emocional em uma empresa de TI. E aqui vai um detalhe muito importante. A maioria dos participantes dessa palestra da área de TI começaram a trabalhar nesse século. E eu então fiquei refletindo nas frases e conversas que surgiram ali e também lá no workshop. E claro que veio em minha mente aquela frase do Dr. Albert, que compartilhei em ambos os encontros. O sucesso não é o segredo para a felicidade é o segredo para o sucesso. E essa reflexão me levou ao trabalho do professor Sean Achor, de Harvard. Nesse livro aqui, ele criou um dos cursos mais concorridos da Universidade de Harvard sobre psicologia positiva. E depois escreveu o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. E ele aqui mostra algo que no fundo a gente até já desconfiava. A fórmula que nos ensinaram está de ponta cabeça. Durante muito tempo a lógica foi:
Estude, trabalhe duro, cresça na empresa, conquiste sucesso e só então você vai ser feliz. Talvez você já tenha pensado assim: quando eu conseguir aquele aumento, bater aquela meta, aquele cargo, quando eu passar na prova, quando eu perder alguns quilos, aí sim eu vou ser feliz. É quase como se a felicidade fosse sempre um boleto com um vencimento no futuro. Mas, na prática, o que a gente vê? O que a gente assiste? Muita gente até conquista cargos, salários, reconhecimento, títulos, mas não encontra satisfação. Eu costumo chamar isso de sucesso sem sentido. Assim como a gente fala muito nesse canal, produtividade sem sentido. Que eu comento e tenho vários vídeos nesse canal relacionando significado com propósito de vida. Assim, eu convido você a se inscrever no nosso canal para acompanhar mais sobre esses temas, relacionando inteligência emocional e principalmente quanto que é o custo desse modelo de sucesso que é sem sentido. O custo desse modelo que é muito alto, estresse, burnout, relações fragilizadas e até adoecimento. E aqui vem a grande virada. Dr. Shaw mostra em suas pesquisas que pessoas mais felizes são mais produtivas e até 3 vezes mais criativas. Ou seja, não é o sucesso que traz a felicidade, é a felicidade que cria as condições para o sucesso acontecer. Ele chama isso de benefício da felicidade. E tem mais. Uma das ideias mais poderosas do livro é a chamada alavanca da possibilidade. Diz mais ou menos assim: a sua atitude mental em relação à sua própria capacidade afeta diretamente o seu desempenho. Isso significa assim: quanto mais você acredita que é capaz de ter sucesso, maiores são as chances reais de conquistá-lo. Estudos mostram que a simples crença de que é possível uma mudança positiva aumenta a motivação e melhora o desempenho no trabalho, confirma aqui o Dr. Shaw nessa obra O Jeito Harvard de Ser Feliz. Em outras palavras, o sucesso se transforma numa profecia que acaba se realizando. E como que a gente aplica isso, Eda, na prática, né? Na minha mentoria Virtus e principalmente nas palestras eu compartilho o seguinte: primeiro, mudar a pergunta que fazemos a nós mesmos. Em vez de perguntar, será que eu vou conseguir isso? Troca por, como que eu posso conseguir? Esse detalhe pequeno muda completamente o seu foco, suas emoções. Exemplo. Uma segunda é cultivar pequenas vitórias diárias. Quando nós registramos os avanços, mesmo os simples, a gente vai condicionando a nosso cérebro para a questão da confiança. Um outro exercício aqui é treinar o olhar para possibilidades. Diante de um desafio, pergunte o que isso pode me ensinar, o que eu posso aprender, que caminho se abre aqui que eu não estava vendo, ampliar e construir. Felicidade é um ponto de partida. E deixa eu te provocar aqui. Quantas vezes você já caiu nessa lógica de adiar a felicidade esperando pela próxima conquista? Quando eu conseguir isso, quando eu desenvolver isso. Será que hoje você não está postergando demais? Procrastinando a sua satisfação em nome de algo que ainda nem chegou? E se, essa palavra, e se, em vez de esperar você começasse a praticar a alavanca da possibilidade, agora mesmo que o professor Akshor compartilha aqui, acreditando que é capaz de criar. Criar o quê? Mudanças positivas. Então, aqui quando a gente fala que é carreira com sentido, com sucesso e felicidade, parece que estamos falando de coisas bem distantes, né? Mas quando você traz isso para a sua vida real, percebe que esses 3 eixos estão sempre interligados. E é aqui que eu gosto de usar a roda da vida como uma ferramenta de clareza, sabe? De você ver claramente a sua vida. Nela você avalia diferentes áreas, como carreira, finanças, saúde, relacionamento, lazer,
aprendizado, propósito e espiritualidade. E aí vem uma reflexão aqui. Será que a sua roda está equilibrada ou você está tentando rodar a vida com um círculo todo cheio de buraco ou uma roda quadrada? No workshop de liderança positiva, aquela com profissionais de várias idades, principalmente aqueles que iniciaram suas carreiras lá no século passado, eu escutei relatos como este assim. Eu foquei tanto na estabilidade e no crescimento profissional que agora percebo que deixei de lado lazer, saúde ou até a família. Foi como se eles disseram, como se eu estivesse rodando com uma roda torta por muito tempo, um dos participantes falou. Já entre os jovens lá da palestra, a maioria da carreira voltada para a tecnologia, a visão foi diferente. Elas falaram assim, para mim, sucesso só faz sentido, prof, se a carreira também me permitir ter qualidade de vida, viajar, aprender coisas novas. Se não houver esse equilíbrio, eles falaram, não vale a pena. Essas falas mostram como a roda da vida é um espelho das nossas prioridades. E aqui eu lembro de um mentorado meu, um executivo de alto desempenho, com a carreira consolidada, sucesso financeiro, reconhecimento, mas que chegou exausto na mentoria Virtus. Quando a gente avaliou a roda da vida, ele deu notas altíssimas para carreira, finanças e baixíssimas para saúde, para família. A frase dele foi marcante. Ele disse assim, Minoru, minha carreira está cheia, mas a minha vida está vazia. A partir dali começamos a reconstruir. Pequenas pausas para cuidar do corpo, jantares semanais com a família, retomada de hobbies. E sabe o que aconteceu? Quando ele começou a reequilibrar essas áreas, a própria performance e felicidade dele profissional melhorou, impactou, lembra? Mais criatividade, mais produtividade. É por isso que eu digo, sucesso sem equilíbrio não se sustenta. E felicidade sem conexão com o propósito e com o sentido da vida, também não. Vamos refletir junto aqui? Hoje, olhando para a sua roda da vida, qual área está pedindo mais atenção? Onde você sente que se desse um passo bem assim cuidadoso, ou na sua carreira, ou na sua vida pessoal, teria mais sentido e sua vida teria mais leveza. Porque, no final das contas, uma carreira com sentido não é sobre títulos e conquistas, é sobre conseguir rodar essa roda de forma equilibrada, onde trabalho, vida pessoal e propósito caminham juntos, ou melhor, rodam juntos. Isso nos leva naturalmente a um próximo passo. Como que a gente pode entender quais são os recursos internos que a gente precisa desenvolver para sustentar essa prática? E aqui entra a inteligência emocional como o grande pilar desse processo. Se a gente entendeu até aqui que uma carreira com sentido precisa ter equilíbrio, a pergunta é: como sustentar esse equilíbrio na prática? E aqui entra a inteligência emocional, porque não adianta ter clareza, por exemplo, da roda da vida, saber o que importa, se na hora da pressão você perde o controle. Se nos conflitos você se fecha. Se nas conquistas esquece de valorizar as pequenas coisas. Eu costumo dizer que inteligência emocional é o alicerce invisível, sim, que mantém tudo de pé. Vamos olhar para as coisas, para 5 competências principais da inteligência emocional. Autoconhecimento e automotivação. Vamos lá. Reconhecer o que te move e o que te trava. Nos grupos da palestra de carreira, muitos jovens comentaram que, apesar de conhecerem suas habilidades técnicas, nunca tinha parado para refletir sobre seus valores. Eu disse, sem valores claros, qualquer oportunidade parece servir, mas nenhuma gera realização de verdade. Então pergunta aqui, você sabe dizer quais são os 3 valores que mais guiam suas decisões, que mais influenciam suas decisões?
Terceira competência aqui, autocontrole. Lidar com a pressão, sem se perder. No workshop lá de liderança positiva, os profissionais mais experientes, mais maduros, trouxeram exemplos que o desafio não foi técnico, mas emocional na sua carreira. Reorganizações, crises, mudança de modelo, inflação, enfim. O que fez diferença nesses momentos não foi só o conhecimento técnico, mas a capacidade de manter a calma, respirar fundo antes de decidir, não se deixar dominar pelo medo ou pela raiva. Quantas vezes você já percebeu que o problema não era a situação em si, mas a forma, o significado que você deu e como você reagiu a ela? Quarta competência, empatia. Entender o outro antes de responder. Seja na liderança ou no início da carreira, ouvir com atenção e enxergar o que está por trás das palavras cria conexões verdadeiras. E falando em conexão, se todos esses assuntos estão fazendo sentido, eu convido você a se inscrever no nosso canal. Eu lembro de um jovem, de uma outra palestra que eu fiz de inteligência emocional, e essa foi online, também de uma equipe voltado para a área de tecnologia. E durante a palestra, esse jovem disse: para mim, o maior desafio não é a tecnologia, mas aprender a lidar com gente. Já ouvi várias vezes, mas isso foi muito engraçado, porque ele abriu a cara e falou isso. E a gente percebe que gente não é processo, né? Cada vez mais a gente percebe o quanto que é importante a gente entender de gente. Eu ouço isso da minha filha, que está estudando engenharia. Quando ela comenta das suas experiências do seu dia a dia. E olha só, né? Então, uma reflexão aqui. Quem, na sua vida profissional hoje, precisa da sua empatia? E conectado com a empatia, a quinta competência da inteligência emocional, importante para a nossa carreira, para a nossa felicidade, habilidades sociais. Transformar relações em colaboração. No fim, tudo passa pelas conexões que a gente cria, né? Não adianta ter talento se você não consegue trabalhar em equipe, engajar pessoas e também inspirar confiança. E isso não significa agradar todo mundo, mas é ser claro, respeitoso e verdadeiro. E principalmente alinhado, coerente com o que você fala e o que você faz. Se alguém fosse descrever você como colega de trabalho ou como uma líder ou um líder, em uma frase, qual frase você gostaria de ouvir? Essa é boa, hein? Quando a gente olha para essas 5 competências emocionais da inteligência emocional, autoconhecimento, automotivação, autocontrole, empatia e habilidades sociais, a gente percebe que elas são como músculos. Isso é a palavra do Dr. Daniel Goleman. Precisa treino. E quanto mais fortalecidos elas estão, mais a gente consegue alinhar com a felicidade, com a carreira com sentido e de sucesso de uma forma mais sustentável. E o que tudo isso tem a ver com felicidade, sucesso e carreira com sentido? Tudo! A inteligência emocional é o que mantém você no caminho certo, mesmo quando as circunstâncias mudam. Ela te ajuda a lembrar que felicidade não é viver sem desafios, mas ter clareza, propósito para atravessá-lo. Vamos para 3 reflexões rápidas para você? Vamos lá. Qual dessas 5 competências emocionais da inteligência emocional você sente que precisa fortalecer hoje? 2. Você já se percebeu reagindo no automático em uma situação de pressão? 3. Como teria sido se tivesse feito uma pausa antes de responder? Mais uma pergunta aqui. Se tivesse que escolher uma palavra para filtrar suas decisões de carreira hoje, seria o quê? Propósito, liberdade, aprendizado, impacto? Qual seria? E só para completar,
no que eu já estou aprofundando nesse vídeo aqui no nosso canal, eu vou deixar um link para você sobre a inteligência emocional, que eu gravei um vídeo, tá? Vou deixar aqui na descrição para aprofundar, mas depois, tá? Depois. E falando em depois, esse é o ponto. Felicidade não é algo que vem depois do sucesso. É o que abre espaço para que o sucesso aconteça. E aqui entra a grande reflexão, que é quando a gente entende que a felicidade não é o prêmio final, sabe? Mas ela faz parte do caminho. Por isso que essa frase é genial. Nós conseguimos dar um novo significado a tudo. Por exemplo, os desafios viram aprendizado, as metas se transformam em propósito e o nosso trabalho deixa de ser obrigação para se tornar espaço de realização. E isso conecta diretamente aos dois cenários que eu compartilhei com você lá no início. Os profissionais mais experientes que precisam se reinventar ou se reinventar ao longo das décadas, e os mais jovens que estão começando num mundo totalmente diferente, mas movido pela mesma busca por sentido. No fundo, a pergunta é uma só, para mim e para você. Como construir uma trajetória onde o sucesso, carreira com sentido e felicidade possam caminhar juntas? Quando penso nessa pergunta, como trazer sucesso, carreira e felicidade, eu lembro novamente da frase do Dr. Albert Schweitzer. A vida foi um exemplo vivo para ele dessa virada. Alguém que já tinha reconhecimento como teólogo, professor, músico e aos 30 anos decide romper tudo estudando medicina. Não porque ele precisava de mais títulos ou defesas ou status, não, mas porque encontrou um propósito que fazia sentido para ele. E talvez essa seja a grande lição dele. O sucesso não é o segredo, o sucesso não é o segredo para a felicidade. A felicidade é o segredo para o sucesso. Eu também, na minha trajetória, já me vi em reflexões, desafios, encruzilhadas parecidas. Muitas vezes a carreira parecia dizer, vem pra cá, Wanda, porque esse é o caminho mais seguro. Mas a felicidade, o radar cutucava, olha para dentro, escuta lá dentro. E foi ouvindo esse chamado que muitas vezes eu consegui encontrar o equilíbrio. E aqui quero compartilhar com você algo muito importante, que é sempre da minha vida, que eu compartilho nesse canal, o Ikigai, que representa um dos fundamentos mais importantes, tanto da minha mentoria Virtus, das minhas palestras. Ikigai, uma palavra japonesa, uma filosofia que significa razão de viver. É aquele ponto de encontro onde você faz o que você faz bem, o que você ama, o que contribui para a sociedade, o que te dá reconhecimento ou remuneração. Quando você encontra esse centro, esse equilíbrio, o trabalho deixa de ser obrigação e passa a ser fonte de energia, de realização e principalmente de sentido. No canal eu já falei bastante sobre isso em outros vídeos, inclusive vou deixar o link na descrição de um dos vídeos sobre Ikigai para você assistir depois. E aqui, quando a gente fala de Ikigai, de propósito de vida, de inteligência emocional, de felicidade e de carreira com sentido e sucesso, tudo isso se encontra, porque Ikigai não é uma ideia distante. É o jeito de você alinhar quem você é, com o que você faz e com a vida que você quer construir. No fundo, todos nós temos essa escolha diária, todas. Seguir apenas o caminho que esperam de nós ou construir um caminho que faça sentido para você. Qual tem sido a sua bússola? A sua trajetória? O sucesso pelo olhar dos outros ou a felicidade que nasce de dentro? Lembra do que nós conversamos lá no começo? Quantas vezes você já acreditou, pensou que precisava chegar lá para conquistar aquele cargo, bater aquela meta,
ser reconhecido, ser reconhecida, para só depois ser feliz? E lembra da frase do Dr. Albert Schweitzer: o sucesso não é o segredo para a felicidade é o segredo para o sucesso. Pois é, o que vimos e compartilhamos aqui é que a felicidade não é um ponto de chegada. Acho que você já ouviu várias vezes isso. Ele é o ponto de partida, ele é um processo. E quando a gente olha para dentro e descobre o nosso Ikigai, aquilo que une propósito, talento, contribuição, reconhecimento, tudo começa a fazer sentido. Eu quero deixar uma pergunta aqui. Se hoje você tivesse que escolher um ponto do seu Ikigai para fortalecer o que você faz bem, o que você ama e o que o mundo precisa, ou o que te pode sustentar, ser reconhecido, qual seria? Porque, no final das contas, felicidade vem antes do sucesso. E talvez o segredo seja justamente esse: alinhar quem você é com o que você faz, para que o caminho seja tão rico, valioso quanto a conquista. Se esse tema fez sentido para você, convido você para se inscrever no nosso canal. Assim a gente continua a nossa conversa semana após semana. Dá uma olhada também na descrição nos demais vídeos sobre Ikigai, propósito, inteligência emocional. Tem muito conteúdo que você pode aprofundar ainda mais essa reflexão. E se você gosta desse assunto e desse ritmo de conversa, eu também convido você a se inscrever no Ikigai News, minha newsletter semanal. Nela eu compartilho reflexões, histórias, estratégias práticas. Vou deixar o link também na descrição para você se inscrever. Ah, é claro, tem também os meus e-books, né? Vou deixar anotado aqui, e a mentoria Virtus, para quem quer transformar essas ideias em prática no dia a dia. Tudo está lá na descrição. Até o próximo vídeo.